certeza que te deixa seguro. HDI. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 27 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, são 7h04 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Este é o Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram, daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo exclusivo da Folha, vai lá, baixa o aplicativo para você também curtir, seguir e compartilhar a nossa programação. 7h05. A gente começa o Folha no Ar com as principais informações desta manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira. E a gente começa com a previsão do tempo. Tem um fenômeno novo previsto para acontecer no fim de semana, de hoje para amanhã, na verdade, né? E pode trazer chuva para vários estados brasileiros, inclusive para o estado do Rio de Janeiro. Mais chuva, né? Mas no caso hoje, a gente tem aí probabilidade de 100% de chuva em Campos durante todo dia. Tem uma variação aí de precipitação, principalmente no período da manhã. Para quem está acompanhando a gente, a máxima agora é de 23 graus, a mínima de 20, faz 20 graus agora aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o diretor de redação e diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação e jornalista Aloysio Abreu Barbosa, com o jornalista Everton Luna na bancada, vamos conversar. Já estamos recebendo aqui dois convidados, o João Rodrigues Aguiar, cientista social, estudante de administração pública, servidor público e empreendedor, e o Jonathan França de Assis, que é profissional de psicologia e membro do PSOL de Campos. Vamos promover aqui hoje um debate sobre visões diferentes do campo político. Por que ser de direita ou de esquerda na política brasileira? É o primeiro bloco, a gente debate isso, esquerda, direita, esquerda, na visão desses dois convidados. E ainda no programa, suas projeções às eleições para governador e senadores. São 2 senadores esse ano do estado do Rio, e também os deputados estadual e federal. Por fim, a gente fala, como fala Luiz, como cita Luiz sempre, a cereja do bolo da eleição, que é a eleição para presidente da República no último bloco. Obrigado pela presença dos senhores. Já a gente conversa aí sobre tudo isso aqui no Folha no Ar. Já também aí o bom dia de toda a bancada. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.
Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa cidade e de toda a região. No portal folha1.com.br, em destaque aqui hoje, uma tragédia, né? A gente já se solidariza aí se consterna com todos os familiares e amigos. Mãe e filha são encontradas mortas e abraçadas em uma cama no bairro da Penha. A suspeita é de que as vítimas tenham ingerido veneno. O caso está sendo investigado na 134 Delegacia de Polícia. Nossos profundos sentimentos aí a todos os familiares. Ana Castela faz show em São Fidélis em meio a questões sobre cachês pagos aí pela prefeitura. Destaque também aqui no portal Folha 1. Conceição Muniz terá a história contada em filme. Cineasta Carolina de Cássia já começou a filmar o documentário sobre a assistente social e professora. Homem é preso por perseguição e ameaça contra a proprietária de loja. Morre o médico endocrinologista Pedro Assede Gonçalves. Ele vinha lutando contra uma esclerose lateral amiotrófica e desde o ano de 2023. Nossos sentimentos aí a todos os familiares. TRRJ pode definir destino de Garotinho na disputa governador. O ex-governador do Rio terá candidatura analisada pela Corte Eleitoral nesta quinta-feira. Hoje, portanto, limpeza e retirada de moradores irregulares sob a Ponte da Lapa. Força-tarefa teve início quarta-feira. Técnico Tonico Pereira se emociona com Goitacás, o filme, e celebra luta pelo Alvianil. Municípios da região recebem royalties com queda pelo segundo mês seguido. Campos registra aí um valor de 19,9% menor do que julho. E ainda, para fechar, após a denúncia de maus tratos, cachorro é resgatado pelo CCZ. Isso aconteceu no Parque Santa Clara, subdistrito de Guarulhos. Ana Carolina leva a turnê de 25 anos ao Rancho da Ilha neste sábado. E só para lembrar, tem ingresso lá no perfil da Folha FM no Instagram para você concorrer, para você, né, ganhar e assistir o show por conta da Folha FM. 7h10. Vamos cumprimentar aqui nossa bancada, trazer o bom dia dos nossos convidados pela ordem alfabética aqui, o João Aguiar, cientista social, estudante de administração pública, servidor público e empreendedor. Ô João, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, prazer te receber aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Everton, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Espero poder contribuir para a gente ter uma boa conversa e uma excelente manhã. Tá legal, amigo. Obrigado já de antemão. Jonathan França de Assis, profissional de psicologia e membro do PSOL de Campos. Bom também poder te receber aqui. Bom dia, bem-vindo. Valeu, meu querido Cláudio. Bom dia para todo mundo. Vamos ter uma bela manhã aí, um belo debate. Também espero contribuir. Faltou dizer que eu sou estudante, né, de psicologia no mestrado e também de ciências econômicas, né? E vamos que vamos. Que é muita coisa para mim, desculpa, perdão, mas agora vai ser... Eu acabei que eu mandei para o Luiz e não mandei para você Poxa vida, tá vendo? Aí foi você... falha minha. Não, você... Para mim não tinha ciências econômicas não, só tinha mestrado em psicologia. Acho que eu cortei na hora de botar. Também já ajudaram aqui com a caneta sumida, mas não tem problema não, eu anoto já e a gente corrige, mas de antemão, desculpa. E é aquela história, né? Se tu tira um votinho do cara que foi eleito, pô, acha ruim, cara, pelo amor de Deus, não fala isso. Tira um sacrifício que é estudar, né? Não é brincadeira, tem que se dedicar mesmo, então, né? Mas pedimos desculpas aí a você, o Jonathan. E vamos lá, vamos então para esse debate, para essa conversa. E
a gente tentar aqui, né, com equilíbrio, com sensatez, falar sobre direita, sobre esquerda no Brasil. Hoje quase que, né, motivo de conflito pessoal, familiar e tudo mais. Meu caro Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, deixa eu trazer o seu bom dia. Bem-vindo, Everton. Bom dia, Nogueira. Bom dia, João. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Hoje a gente vai bater um papo sobre os jovens, né? Nogueira, assim como eu, jovens, sobre a política nacional, né? Não aguento não, sabe? É muito sacrifício para estar aqui, eu sei de 5h30 da manhã tem que ouvir isso. Mas vamos lá, vamos na... Não, Everton, você já passou dessa fase aí, filho. Os dois têm 20 e poucos anos, você tá ao dobro já quase. Segura o pé aí. Eu também. Não, eu tudo bem, mas eu sou bonito, aí ajuda, né? O Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, jornalista, com a gente nesta manhã, nessa bancada. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Everton. Bom dia, João. Bom dia, Jonathan. Obrigado pela presença, para conversar nesses 3 próximos blocos. Mediar aí um bom debate, né, com base em visões distintas em pesquisas, números de pesquisas, para governador, senador e presidente. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, motores de aplicativo, taxistas, professores. Eu não chego a ser bem uma categoria, né? É mais uma condição, os pais de alunos que vão levar os filhos agora na escola, com o rádio do carro sintonizado na 98.3. É um bom dia também, que pode ser boa tarde, pode ser boa noite, depende de que momento você está ouvindo ou assistindo a gente. Você pode estar no podcast, você pode estar na plena TV, você pode estar vendo isso tarde, de noite, de madrugada. Enfim, abre o debate. Tem muita coisa para a gente falar, mas começo perguntando aos entrevistados por que, no Brasil de hoje, essa coisa de esquerda e direita na nossa disposição geográfica da Assembleia Geral na Revolução Francesa, né? Os girondinos ficavam à direita e os jacobinos à esquerda, né? Os girondinos queriam manter o rei e os jacobinos queriam instalar a república. Então, por essa divisão física ali da Assembleia Geral da França, ficou essa coisa de direita e esquerda, né? Mas a coisa já do século XVIII, né? Enfim, o que é ser de esquerda ou de direita no Brasil de hoje? O que é ser liberal ou socialista no Brasil de hoje? Começo por ordem alfabética com o João. Olha, Luiz, acho que para a gente começar a falar um pouco sobre essas situações, foi muito bom você já abrir dizendo que esses conceitos de direita e esquerda são oriundos do século XVIII, né, na Revolução Francesa. Justamente como você falou, primeiro eles nasceram como um espaço físico, né, por assim dizer, na Assembleia, não necessariamente por uma questão de ideais, né, era muito mais a posição mesmo onde determinados grupos se situavam diante do rei, né, mais à esquerda ou mais à direita, e posteriormente esses conceitos foram ganhando novas ressignificações, né. Então, assim, o importante que eu acho da gente entender é que categorias como essa, esquerda e direita, elas não têm um conteúdo histórico imutável. Então, na medida que os anos vão passando, ser de direita e ser de esquerda acaba significando esferas diferentes, vai atribuindo novas denominações, por assim dizer. Então, hoje em dia, existe numa conceituação do que é ser progressista ou do que é ser de direita, muitas pautas relacionadas a costume, a moral, a pensamento econômico e social, percebe? E nem sempre foi assim. Então, eu acredito que é importante a gente entender isso, a passagem desse conceito de acordo com os anos, e entender, sobretudo, que na medida que o debate político em cima das redes sociais avança, há um esvaziamento desses conceitos. E há uma fragmentação, por assim dizer, do pensamento. Então, hoje as pessoas já separam na sua caixinha de pensamento o que elas entendem por esquerda e o que elas entendem por direita. Na medida que você se identifica, às vezes de uma forma
primária, assim, numa conversa como sendo alguém de esquerda ou de direita, ela rapidamente já te coloca naquela caixinha de pensamento que ela acredita ter ali costumes, moral, valores políticos e econômicos. Então, assim, eu vejo que hoje, justamente com esse esvaziamento, ser de esquerda e ser de direita, por vezes, acaba sendo um conceito meio nublado, na medida em que o político, seja ele de esquerda ou de direita, para a população, sobretudo em campanhas, apresenta determinado discurso, mas a sua atividade parlamentar nem sempre corrobora com esse discurso que é emitido ao eleitor. Então, assim, de um modo geral, uma pessoa de esquerda, progressista, na minha visão, uma pessoa que acredita mais em planejamento centralizado, numa matriz hierárquica de decisões, e uma pessoa mais à direita talvez acredite um pouco mais na descentralização administrativa, numa liberdade econômica mais pujante, num processo de industrialização, talvez assim, até de uma reformulação das leis do trabalho. Mas, de um modo geral, assim, para a gente começar a abrir a discussão, também quero ouvir um pouco do Jonathan, dos comentários de vocês. Acho que são essas as colocações que eu tenho a dizer. Assim. Jonathan? Perfeito, assim, não discordo de nada que o João trouxe, até agora, pelo menos, né? Porque desse espaço, né, do processo da Revolução Francesa, né, que tinha uma localização geográfica ali de quem estava do lado do rei e quem estava querendo tirar a cabeça do rei, isso vai se estabelecer e vai ter realmente diferentes conotações na história, né? E antes da Revolução também havia um pensamento, né, que a gente pode chamar pensamento de esquerda, só que sem essa nomeação de esquerda, né? Assim como um pensamento conservador, né, que posteriormente foi chamado de direita, né? Na verdade, essas setas na esquerda e direita, elas ajudam a simplificar, né, um pouco, né, as formulações políticas, mas quando a gente simplifica, a gente também tem alguns problemas nisso, né? E o João, eu acho que ele elaborou bem, né, esse ponto, porque tanto a esquerda quanto a direita podem defender certas pautas que são associadas, né, a um ou outro lado, né, em certo contexto, né? Principalmente no campo social, né? A gente vê pautas de costumes, por exemplo, não são pautas exclusivas de esquerda ou de direita. Aqui no Brasil, a gente tem uma esquerda progressista, né? É mais comum que as pautas progressistas estejam na esquerda e em alguns pequenos setores da direita, né? Já pautas conservadoras, né, elas estão mais hegemônicas na política de direita, mas isso não impede que exista uma esquerda conservadora, né, até na pauta de costumes. Né? Isso faz uma certa confusão, né? Mas eu acho que é muito importante saber também, né? Nem toda esquerda é Lula, nem toda direita é Bolsonaro, e por aí se vai, né? E o que eu diria que é ser de esquerda hoje no Brasil, né, tá bem além de até votar no Lula, né? Eu acho que a maior parte da esquerda vai votar no Lula, mas ser de esquerda hoje é defender o fim da escala 6x1, é defender a reindustrialização do Brasil, é defender soberania nacional, né? Ser de esquerda hoje no Brasil é realmente levantar as bandeiras das minorias, dos povos indígenas, né? Defender as populações que são oprimidas, né, tanto pelo capital, né, quanto pelo Estado. Né? Ser de esquerda é ter posição. Né? Eu acho que, se eu fosse falar que é ser de esquerda, pelo menos para mim, é isso, né? Não abaixar nossas bandeiras. Vocês comentaram sobre a questão de por que ser de esquerda e por que ser de direita. Mas agora eu proponho uma reflexão. Do ponto de vista que vocês estão antagônicos, João, onde você se aproxima do pensamento de esquerda no seu imaginário? Olha, Everton, assim, para começo de conversa, eu queria dizer que, assim, eu hoje tenho simpatia por certos ideais que podem ser colocados à direita no pensamento político brasileiro. Mas eu tenho uma dificuldade em dizer que eu sou por completo um cara de direita, sobretudo porque as pessoas de direita hoje no nosso país, na minha visão, não conseguem solucionar as questões quando não são malucas, por assim dizer.
Então, eu tenho dificuldade com esse conceito justamente para não estar no mesmo time que essas pessoas. Por muito tempo, eu flertei com a social-democracia, percebe? Que é uma combinação, talvez uma suavização, talvez até o Jonathan e os colegas dele do pessoal não gostem tanto da social-democracia, eu consigo compreender isso também. Isso é um debate talvez um pouco mais aprofundado. Eu flertei com isso durante muito tempo. Na minha faculdade, eu passei 4 anos, né, com a Bolsa de Iniciação Científica, estudando o programa Bolsa Família atrelado à educação. Então, assim, eu reconheço a importância da Seguridade Social, que foi imposta pela Constituição de 88, com saúde, assistência, previdência. Eu não nego o papel do Estado. Acredito que, assim, trazendo um pouco mais para a sua pergunta sobre direita e esquerda, eu acredito que o Brasil tem um processo de formação histórico-social singular. E cabe a nós aqui captar o que for de bom ao redor do mundo e resolver os problemas da nossa própria maneira, com as nossas próprias especificidades. Nós somos um país de proporções continentais, a gente tem um mercado econômico ativo lotado de consumidores, a faixa etária aqui majoritária do Brasil gira de 35 a 39 anos. Então, assim, a gente tem um esvaziamento não só de pautas, como da educação pública já há muito tempo, juntamente combinado com uma democratização do acesso à internet, o que acaba, por vezes, por dificultar o debate, por fazer com que o conhecimento fique cada vez mais difuso, né, em meio à quantidade de estímulos que o cidadão recebe. Mas eu percebo que, assim, o meu objetivo enquanto cidadão, sobretudo, não é desagregar, é conseguir conversar com um cara como o Jonathan, conseguir conversar com pessoas do PSOL e ver até que ponto a gente consegue combinar pensamentos. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui queremos um país melhor. E eu não sou uma pessoa... por mais que eu tenha a liberdade individual como um valor dentro de mim, faz parte do meu espírito gostar da liberdade individual, eu não sou um liberal bobo que acredita que o Estado deva ficar observando o mercado agir. Percebe? Eu acho que o Estado tem que ser forte e tem que ser presente em muitas questões, sim. Então, assim, se for para resumir nessas caixinhas de esquerda e direita, o que eu mais me aproximo disso seria na necessidade de atuação do Estado, não só como um motor pujante do desenvolvimento, como de seguridade social também. Jonathan, e o que te aproxima de pensamento da direita? Essa pergunta aí é a pergunta de milhão. Assim, eu não tenho muita congruência com praticamente nada do pensamento de direita. Eu fiquei pensando assim, se tinha algum elemento que eu poderia trazer, mas porque, na verdade, eu vejo que, por exemplo, o João, ele fala de liberdade, né? Ele fala sobre a importância da liberdade para eles. Os liberais falam da importância da liberdade. Meu partido tem o nome Socialismo e Liberdade. A gente tem uma disputa até do termo liberdade, né? Do conceito. Eu acho que quando a gente está falando de liberdade, é liberdade econômica, é liberdade social, é liberdade política, é liberdade... Que liberdade? O que é liberdade? Né? Sem querer chamar o Sartre aqui, né? Porque a grande questão, eu acho que está posta, né? Para além do papel do Estado também, né? Mas a própria forma de organização social, né? Quando a gente fala de esquerda ou de direita, não é que uma ideologia coletivista ou outra individualista, né? Tudo que a gente traz como simplificações, eu acho que fica um pouco complicado, né? Eu tenho realmente muita dificuldade de achar algum ponto, né, tanto da política recente da direita, quanto, né, da proposição, né, dos candidatos de direita, mesmo, né, os candidatos que não tem tanto destaque, mesmo olhando todo mundo, eu tenho muita dificuldade de achar algum ponto de congruência, desde do trem-bala do Levi Fidelix. Eu acho que não tem nada assim que eu realmente me lembre que eu tenha algum acordo. É claro que no debate pode surgir um ponto que eu tenha alguma aproximação, mas realmente eu não vejo. Eu vejo uma grande disputa mesmo, mas talvez porque eu esteja num espectro da esquerda, né, bem à esquerda, né? Poderia se chamar de extrema esquerda, eu não tenho nenhuma
preocupação em considerar o pensamento como de extrema esquerda. Eu acho que é um pensamento radical, também porque ele vai na raiz do sentido da coisa, não porque o radicalismo é necessariamente ruim, corrosivo, violento, né? Na verdade, eu acho que a transformação social ela vem sim da democracia, do debate, e nisso eu posso conversar com a pessoa de direita, de centro, né, de qualquer lado, né? Mas congruência de pensamento eu realmente não vejo, assim. Eu vejo uma disputa política que também a gente vai para o debate social para vencer. Bom, vamos seguir nessa linha e eu vou fazer uma pergunta simples a vocês. O eleitor médio brasileiro, na condição socioeconômica, é de baixa renda, né? A maioria, e é quem decide a eleição, é o trabalhador. Eu tenho muita dificuldade, e aí eu acho muito bacana esse programa para a gente fazer exatamente isso, tentar jogar um pouco de luz nessas dificuldades. Houve um episódio em Campos, vou pedir aos senhores para preservar aqui as figuras, não vou contar detalhes, mas em que um membro da esquerda viu um negro, um preto, com a bandeira do Império. E aí aquilo deu prisão e aquela coisa toda. Eu vejo algumas senhorinhas com a bandeira de Israel, talvez por conta até da Terra Santa, remetendo Israel à época de Jesus, e que não é outra coisa hoje, completamente diferente. Jonathan, começo por você e vou até você, ô João. Vocês acreditam que o brasileiro como um todo, ele consegue entender esse campo onde ele está pisando de fato, se é direita ou de esquerda, e se isso de fato influencia na urna? Porque as pessoas votam no candidato e não numa ideologia. Como é que é isso, Jonathan? Primeiro de tudo, meu amigo, eu vou deixar aqui minha solidariedade ao povo palestino, né, que está sob ocupação em Gaza, né, do Estado terrorista de Israel. Israel pratica uma política de terrorismo de Estado, né, tanto na Palestina quanto no Líbano, no Irã, né, o Irã junto com os Estados Unidos bombardeando escola de menina, né, esse imperialismo que diz defender as mulheres, bombardeia crianças, mulheres de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Então, e também na Síria, né, na verdade, assim, quando a gente fala da política nacional, você está correto quando diz que o eleitor, né, de baixa renda decide, porque é a grande maioria da população. Só que o eleitor de baixa renda decide, claro que tem uma propaganda eleitoral, que é regulada para todas as candidaturas, mas ele decide também com a informação que ele tem, né? A mídia hegemônica, né, ela tem um lado, né, o establishment tem um lado, né, a elite, ela tem uma influência absurda, mesmo sendo uma grande minoria, né, e então, assim, é verdade que quem decide é o povão, mas com que meios que o povão toma a sua decisão? Eu faço essa provocação, né, porque aqui na Folha é um dos poucos espaços que a esquerda socialista pode ter um dia ou outro para trazer, né, uma posição, né? Vocês abrem um debate, eu agradeço inclusive por isso, por essa oportunidade, só que eu tenho esse ponto, né, de interrogação, né, colocado. Com que elementos será que o povo consegue escolher? Com que informações, né? Eu tenho andado na rua e ouvido gente dizer que tem clone do Lula, que... não, sério, pessoas falam sério, assim, coisa que... ou que o Lula vai fechar a igreja, ou que o Lula fake news mesmo, né? Coisa que, assim, eu falei, vai fechar em que mandato, né? Já teve 3, agora vai pro 4, né? Que esse clone dele tá suando, fazendo radioterapia, o clone dele tá assim, é um clone bem realista mesmo, né? E toda uma série de coisa que até vem empacotada dos Estados Unidos, né? Que repetiram lá que o Biden tinha clone, que tinha robô, agora está repetindo a mesma coisa para o Lula. E realmente, assim, eu não sei com que informação a gente pode avaliar isso, mas para concluir o ponto, né? Eu sinto que nos últimos anos, né, desde 2013 em diante, a gente tem uma aceleração da politização brasileira.
Isso para mim é um ponto muito relevante, porque saber o que era esquerda e direita 10 anos atrás era algo muito mais difícil, né, para a população em geral do que hoje, né? Até quem votou no Lula 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha ideia do que Lula era de esquerda, por exemplo. Muitos não sabiam. E eu acho que a gente tem agora uma politização maior e uma identificação maior também dos trabalhadores, né? Os trabalhadores sabem que a esquerda, né, para concluir, né, a esquerda defende o fim da escala 6x1. O pessoal sabe que a esquerda está defendendo a soberania nacional. A esquerda ainda tem um debate sobre, né, mineração de terras raras, sobre os recursos nacionais. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, né, de que pautas a gente defende, né, que se contrastam, né, efetivamente na vida do povo, né, porque é isso, o Lula é uma figura grande, né, ele pode fazer uma política de direita, de centro, de esquerda, né, assim como, né, até um político de direita no poder pode fazer uma política de esquerda, assim, né, as figuras elas não definem, né, um lado, um campo político, né, mas é a política popular efetiva que vai definir se é direita ou esquerda. E eu creio que o povo vai votar mais uma vez o presidente na esquerda e a gente vai ganhar essa eleição de outubro. Jonathan, isso é lá para o terceiro bloco. Eu sei que eu não quero aqui encerrar, mas eu vou fazer uma última pergunta. Pode ser, Rogério? Pode, Jonathan, falar o pensamento dele sobre essa questão? Pode ser? Qual o pensamento? Ele já respondeu, Nogueira. Jonathan? Não, o João. Eu acho que eu confundi o nome. Desculpa. João que não respondeu, eu confundi o nome. João que não respondeu. Você começou com o Jonathan. Isso. Desculpa, perdão. 7 da manhã, um é Jonathan, até João. Vocês estão querendo me quebrar aqui, né? João, então, por favor. Vamos lá, eu vou pegar um pouco o fio da meada que o Jonathan estava conversando, Cláudio. Isso aí, justamente, que você me perguntou, se o eleitor está preparado para lidar com esses conceitos de esquerda e direita. Olha, sendo bem sincero, primeiro que a gente, num país com essa quantidade de habitantes que a gente tem que distinguir que tipo de eleitor que a gente está falando, né? Que o eleitor é como se fosse um espantalho que a gente usa, mas existem votos aqui no Brasil que são votos puramente ideológicos, existem votos que são fisiológicos, né? E a gente está assistindo nas eleições de 2026 a eleição que vai bater o recorde de capacidade dos próprios partidos de colocarem dinheiro nas suas próprias candidaturas. Então a gente vai ver o patrimonialismo e a compra de voto como nunca se viu. E olha que sempre vimos. Então, assim, eu acredito que parte desse eleitorado está pronto para absorver determinadas ideias de determinados candidatos. Mas esse eleitorado, na minha visão, se concentra muito mais em cidades grandes, em pessoas de talvez uma condição socioeconômica um pouco maior, na medida em que conseguem ser mais instruídas para captar certas ideias, certas nuances por trás das ideias em si, porque em política isso é muito importante, não só você pegar o rios que determinado candidato fez, ou o histórico que determinado candidato fez, e tentar procurar um pouco da atividade parlamentar, quantos pareceres de relatório ele fez, quantas obstruções ele fez, se ele pegou alguma comissão, e se isso é congruente com as propostas que ele tanto afirma em rede social. Então eu acho que, assim, que o eleitor, como eu disse a vocês aqui no início do programa, acho que o eleitor, como o Brasil é um país minimamente democrático tecnologicamente, uma pessoa hoje que ganha, às vezes, menos de um salário mínimo, ela consegue ter acesso à internet, pelo menos em alguns momentos ao dia, e ela ali, quando se depara na rede social e quando o conteúdo de política chega a ela, ele chega da forma como ele tem que chegar, chega o que conseguir chegar primeiro via algoritmo. Então, ela é encharcada com uma série de estímulos que não conseguem dar a ela subsídios diferentes para que ela interprete a realidade. Muitas vezes isso está fora do escopo de pensamento dela, porque esse pensamento sobre diferenciações conceituais sobre esquerda e direita, isso existe num eleitorado que tem não só a capacidade, mas o tempo também para raciocinar isso, condições cognitivas de um modo geral para raciocinar isso, porque para muitos eleitores isso sequer passa na mente, certo? Assim, isso que o John estava falando de clone do Lula, não é o clone do Lula, é o terceiro clone, porque já falaram que está morto, alguns já morreram.
Então, assim, a gente é encharcado o tempo todo com essa quantidade de estímulos, seja de pessoas à esquerda e seja de pessoas à direita. A gente consegue encontrar pessoas que acreditam em ideias que não se sustentam. Então, assim, eu lamento muito, porque parte do eleitorado, que na minha visão deveria carregar consigo um espírito mais independente, de cobrança ativa, de uma postura mais sólida perante ao político, parte desse eleitorado, na minha opinião, está esvaziado, está com pouca energia, talvez, para a eleição, por assim dizer. Os argumentos assim ficam frágeis, vira um mero jogo de simpatia. Então, isso me incomoda muito, falando desse eleitor que, na minha visão, tem capacidade para poder lidar com essas conceituações, mas, de um modo geral, esse Brasil profundo, que as pessoas chamam, infelizmente não está pronto para lidar com isso. A gente é um país patrimonialista, na essência, onde familismo, clientelismo, todos esses ismos da vida combinam, sobretudo em período eleitoral, e a gente está para assistir agora, em outubro, o final de um processo que é o de retroalimentação dos próprios partidos, né? Então, hoje em dia, com o avanço das redes sociais, eu percebo que os candidatos, eles tratam a candidatura e tratam o engajamento em rede social como um fim em si mesmo. E os partidos são meros cartórios que regulam isso via emenda. Então, assim, o que interessa hoje para as pessoas é continuar no cargo, para ganhar emenda e para distribuir essas emendas. E isso é feito através do engajamento em rede social. E muitas vezes esse engajamento não acontece com uma conversa interessante como a gente está tendo aqui. A conversa acontece com polarização, com um raciocínio que era para ser complexo, dito de forma superficial, para dar engajamento. Então, acredito que o eleitor, infelizmente, não está preparado para lidar com essas conceituações. Vou fazer uma última pergunta, nessa coisa de direita e esquerda. Vou fazer duas perguntas, aliás, para encerrar o bloco. A primeira é que, assim, a gente começou falando da fundamentação histórica dos conceitos de esquerda e direita. Isso mudou muito ao longo dos tempos, né? Se você for, por exemplo, defesa de o cidadão ter direito à posse de arma de fogo, era uma bandeira da esquerda no século XVIII. Hoje é uma bandeira da direita, né? Causas como a revolução, a ruptura com o status quo, era uma coisa da esquerda, e hoje você vê, como foi 8 de janeiro de 2023, muito mais na direita, né? E no Brasil isso não acontece, mas em países vizinhos, o Chile, por exemplo, eu voltei agora há pouco tempo, e países da Europa que sofrem muito por problema de imigração, tem essa questão da imigração, é uma questão que o Brasil, talvez só Roraima, no Venezuela, talvez, né? São Paulo um pouco, mas pouco. Há países que essa questão é muito mais séria, né? Então, a defesa do trabalhismo, do trabalhador local, da vaga de trabalho para o cidadão natural daquele país, se tornou, de certa maneira, na Europa, sobretudo, e nos Estados Unidos também, uma pauta da direita. Era uma pauta da esquerda até o século XX, né? Como é que vocês veem isso? E a segunda pergunta e aí já anunciando o debate do terceiro bloco, todas as pesquisas dão, até aqui, 3 candidatos assim à frente, quer dizer, sem Lula, Flávio Bolsonaro, e na margem de erro ali, Caiado aparece em terceiro numericamente, empate técnico com o Renan, com o Zema. Mas Caiado aparece em todas, mas que distante, em terceiro lugar. Lula e Caiado disputaram a eleição de 1989, presidente. 37 anos, a esquerda e a direita não foram capazes de produzir renovação? Se tem ainda 2 caras de 37 anos atrás. Começo agora pelo João. Já estava eu falando aqui com o microfone silenciado. Bom, Luiz, o que eu percebo que acontece? Da mesma forma que Milô Fernandes falava, quando minha ideologia ela fica muito velha, muitas vezes ela vem parar aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente hoje, na minha visão, apresenta um cenário triste politicamente. Acredito que os candidatos hoje
sobretudo nas eleições presidenciais, né, por assim dizer. Eu sei que a gente vai falar sobre isso com mais calma, mas eles correspondem, e eu digo isso com todo respeito, a uma geração que não conseguiu solucionar os problemas do Brasil. E não necessariamente que gerações jovens, por assim dizer, conseguiriam, né? A gente precisa do efeito do tempo para que isso possa ser provado. Mas eu digo que houve um esvaziamento do debate porque a gente chegou a ver, nem os próprios candidatos muitas vezes estão a fim de comparecer nos próprios debates. A questão do projeto político, do programa de governo, está um tanto quanto frágil, por assim dizer. Como eu disse na pergunta passada, a política parece que hoje cada vez mais se tornou um jogo de simpatia e antipatia, né, por assim dizer. Então, muitas vezes para o eleitor está pouco importando, de fato, o conteúdo programático ali dos partidos. E no mais é isso, assim, vou deixar o Jonathan complementar, porque na medida que ele for falando, eu vou fazendo adendo junto, e eu queria ouvir um pouco dele também sobre isso, para a gente poder, que eu acho que eu tenho alguns comentários em cima do que ele vai falar, para a gente poder dar seguimento. Assim, sobre uma fala do João, me lembrou de uma frase do Fanon, né, que é Franz Fanon, psiquiatra argelino, né, só que também da Martinica, só que morou na Argélia, né. Ele diz: cada geração deve, em relativa opacidade, descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la. E eu acho que esse texto do Fanon conversa muito com o que a gente está conversando aqui, né? Assim, Luiz, eu entendo que na campanha majoritária à presidência, a gente tem, né, com Caiado e com Lula, duas figuras, né, tradicionais da política, né? De campos opostos. Só que dentro da esquerda eu vejo um grande processo de renovação de quadros, inclusive a partir do exemplo disso, né, a gente tem uma bancada, né, jovem, uma bancada radical, uma bancada que não abaixa as bandeiras e que é composta majoritariamente por renovação na política, né? A gente tem desde de um Glauber Braga, né, até um Henrique Azevedo, né, que não está na Câmara Federal, mas vai entrar esse ano, que é um cara que era um atendente de farmácia, né? E ninguém imaginou, nem o próprio PSOL, né, que ele se destacaria tanto na eleição, né, municipal do Rio, e agora ele é candidato a deputado federal. E ele foi o cara que conseguiu organizar um movimento popular de base, né, chamado VAT, né, Vida Além do Trabalho, né, que é um movimento que propõe o fim da escala 6x1, né, que é uma luta que a gente está travando, né, para conseguir ainda esse ano, né, aprovar. Então, assim, eu vejo renovação na esquerda, né, e eu vejo renovação, inclusive, de pautas, né. A gente consegue superar pontos, né. A esquerda teve muito mais facilidade do que vários setores da direita em, por exemplo, ter o que eu estava chamando mais cedo de progressismo social, né, de conseguir, né, avançar na pauta de costumes, né. Um pequeno setor da direita conseguiu fazer isso, e muito mal, né? Então, assim, eu vejo um grande quadro de renovação. Talvez isso não esteja expresso na política majoritária, mas é porque eu também aprendi com um amigo jornalista que na política a gente tem que demonstrar força e tem que ganhar, né? E o Lula, ele é um cara que agrega força, né? E de massa. E nesse momento a gente não pode vacilar, né? Temos uma ameaça de invasão estrangeira, né? Os Estados Unidos está de olho nas nossas terras raras, na nossa soberania, né? Ela pode ser vilipendiada a qualquer momento. Então a gente precisa reforçar nossa defesa e a gente precisa de um governo forte também para defender os interesses nacionais. Por isso, novamente, conclamo a todos que estão ouvindo aqui a votarem certo nessa eleição, votarem pela soberania nacional. Bom, são 7h47. Vamos fechar esse bloco, rápido intervalo para a gente voltar, já virando a chave aí para análise, ou as análises de vocês, né, nas pesquisas e também nessa corrida eleitoral aqui para governadores, senadores, deputados
federal e estadual no estado do Rio de Janeiro. São 7h47. Pausa rápida aqui do Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes